de que formas você pode convencer o seu cliente que você é a pessoa que o seu cliente precisa te contratar, tá? Então, todas essas estratégias aqui são fatores que eu, ao longo aí, né, da minha jornada, eu já li diversos materiais, né, e não só li, né, eu sempre procuro aplicar na prática tudo aquilo para que aquilo não vire ali como que uma obesidade mental, né? Você fica acumulando informação e você não aplica na prática, você não vê como que aquilo é aplicado, tá? Então essas dicas aqui são sacadas, né? Que é o que a gente chama aí como de gatilhos mentais, né? Esses gatilhos mentais são, como o próprio nome sugere, são como que gatilhos em que uma vez que você aciona aquele gatilho, a pessoa que está do outro lado te vendo, né? Seja pela internet ou seja pessoalmente, aquela pessoa de alguma forma ele vai te enxergar melhor, tá bom? Então todos esses gatilhos eu utilizo eles de forma prática no meu dia a dia, tá? E são eles que vão fazer com que você consiga não só conseguir mais clientes, né, mas também agregar valor ao seu serviço, poder cobrar mais, poder cobrar melhor, né, quem sabe até ter uma agenda lotada aí, né? De qualquer forma, tudo isso vai fazer com que você fature mais, tá? Então, olha só, primeira coisa, né, de que forma que você pode convencer o seu cliente que você que é a pessoa que o seu cliente precisa contratar, né? Então, ou seja, um primeiro gatilho mental é de autoridade, tá? O que isso quer dizer? Autoridade, ou seja, é você ser determinada autoridade no assunto, né? Sabe quando você está ali acompanhando um determinado profissional e aquela pessoa, ela fala com propriedade, né? De tal forma que quando ela quer vender o produto dela para você, você já tá com meio caminho andado já para querer comprar, porque você sabe que aquela pessoa é autoridade no assunto, né? Ou seja, então é necessário que você procure ser autoridade naquilo que você está falando, né? Então, por exemplo, eu toda terça-feira aqui, eu estou dando uma aula ao vivo, né, e gratuita, né, para você sobre inventários florestais, porque eu acredito que é uma forma de você entender e enxergar que eu sei ali minimamente sobre o assunto, ou seja, eu quero que vocês me vejam como uma autoridade em inventários florestais. Eu faço isso de forma honesta, limpa e íntegra para todo mundo ver, né? E é claro que você pode aplicar isso não só com inventários florestais. Se você quer dar consultoria, se você quer fazer projeto de licenciamento, se você quer encontrar diversas outras ocupações, né, para você agregar mais valor no seu serviço, procure então ser autoridade naquilo que você faz, né? E como é que faz para você ser autoridade? Primeiro, você tem que saber do assunto, né? Para você ter autoridade ali, você tem que estudar um pouco, você tem que até praticar um pouco, né? Senão você mesmo não vai se sentir autoridade. Como é que você vai transmitir a autoridade se você não está se sentindo, né, na autoridade? Então, primeiro, você tem que saber sobre o que você está falando, né? Você tem que estudar e praticar um pouco aquilo melhor, aprender não só sobre aquele assunto específico, né? Mas aprender sobre tudo que ele envolve, sobre como que você planeja, sobre como que você executa, sobre os desdobramentos, sobre o mercado que está envolvido, né? Se, por exemplo, se você quer dar uma consultoria ali para uma determinada empresa, uma determinada situação, sobre projetos ali de adubação de solo, né? Para isso é importante que você estude um pouco melhor sobre as relações entre o solo e a planta, como que tudo isso vai influenciar no desenvolvimento ali do projeto florestal. Então, dessas formas, você vai agregando não só conhecimento específico sobre o assunto, mas também sobre tudo que permeia aquele assunto, ou seja, você vai se tornando autoridade, você vai se sentindo mais seguro e também você vai conseguir transmitir essa autoridade para o seu cliente, para a empresa que você trabalha ou para que você está galgando ali, tá bom? Então, primeiro ponto aqui, né? Eu acho que essa aqui, digamos que é um dos gatilhos, né? Uma das formas mais poderosas, digamos assim, de você convencer outra pessoa de que você que é a pessoa que precisa ser contratada, né? Autoridade. Para isso, olha só, você precisa entender sobre o assunto que você quer tratar, né? Para você ser autoridade primeiro, então você tem que saber sobre aquilo, né? Senão você vai estar ali como que fazendo ali um invólucro, uma casca, que na hora que a pessoa for se aprofundar ou na hora que você tiver que se aprofundar, você não vai conseguir corretamente, tá? Então, primeiramente,
procure ser autoridade naquilo que você fala, né? Seja autoridade no assunto, tá? Isso é um primeiro gatilho, uma primeira forma de você convencer a pessoa que está do outro lado, tá?